O grande desafio é você retomar o esporte voltado para a comunidade, com a participação da comunidade, o fortalecimento explorando o nosso DNA para o esporte. E nós temos esse DNA. Imagina, nós temos 13 mil nos Jogos da Primavera, não é possível que disso aí você não tire... E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo portal Município Blumenau a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é audiência, um canhão de audiência. Está começando mais uma edição do Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Vem, que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, tudo bem? Bora trabalhar, bora para mais uma edição do Município Esportes. Hoje, nosso convidado é economista, nadador, disputou, foi campeão pelos Jogos Abertos na natação, lá no final da década dos anos 60, no início dos anos 70, defendeu o Blumenau nos Jogos Abertos. Mas é paulistano, é de São Paulo. A gente vai contar a história de Paulo Mundi, que é o atual secretário municipal de esportes. E aí? O homem fica para 2025, o balanço do esporte blumenauense em destaque a partir de agora aqui no Município Esportes. Paulo Mundi, que é, vamos lá, economista, mas que tem também pós-graduação em administração pública. Me ajuda mais aí, Paulo. Pós-graduação também em gestão da qualidade e mestrado em gestão moderna de negócios. O homem está preparado, né? Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Grande prazer em estar aqui com você, com essa multidão desses seus assinantes. E é sempre um prazer revê-lo primeiro, né? Fazia um tempo que a gente não se encontrava, não se cruzava, né? Isso. E para falar um pouco sobre o esporte Blumenau e um pouquinho sobre a gente aí. Muito obrigado. Para você que faz parte da maior plateia esportiva do Vale na internet. Vem com a gente, 3 milhões de acessos mês. E a gente inicia essa entrevista, Paulo. Vamos contar um pouco da tua história. Então, nosso ponto de partida é, o Paulo é de São Paulo, né? E vem para cá quando tem 10 anos de idade. Então, conta pra gente, Paulo Mundi. Você vem para cá porque a sua mãe teve um problema de saúde? Exato. A minha mãe é catarinense, é de Brusque e teve residência também em Rio do Sul e em Blumenau. Em 1964, ela teve um problema de saúde e nós morávamos em São Paulo. Eu sou paulistano, né? Até uma coisa interessante, assim, que eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na maternidade de São Paulo. Me chamo Paulo. Vim morar em Blumenau, na rua São Paulo, e frequento a igreja de São Paulo Apóstolo. Mas não é torcedor do São Paulo, ele é paulistano e é palmeirense. E palmeirense, exatamente. Tá. E aí, então você nasce em São Paulo, a sua mãe que é de Santa Catarina, mas morava em São Paulo, você é concebido lá, nasce lá, mas aos 10 anos vem para Santa Catarina. Isso. E aí, em função desse problema de saúde da minha mãe, nós viemos morar em Blumenau, o meu pai é paulistano também, e acabamos, nesse período de recuperação da minha mãe, a gente acabou ficando por aqui, e acabou se acostumando com Blumenau, e nos tornamos blumenauenses por opção. Mas só para o pessoal de casa entender, Paulo, sua mãe teve um problema de saúde lá em São Paulo, passou por uma cirurgia, teve um erro médico. E aí, por que vocês vieram? Qual foi o motivo da vinda para cá? É que lá em São Paulo só tinha a minha avó e a minha mãe tinha 2 filhos, eu e meu irmão. E vocês eram pequenos? 2 pequenos. Eu tinha 9 para 10 anos e meu irmão tinha 10 para 11 anos. E como ela ficou com os 2 braços imobilizados por um problema médico, ela não tinha como cuidar de nós 2. E a minha avó também já era de idade. E as irmãs da minha mãe e a mãe da minha mãe moravam aqui em Blumenau. Então ela veio para ter um acompanhamento médico, né, um apoio da família, e esse apoio da família, que era para ser momentâneo, acabou se transformando em definitivo. Que legal. E as tuas tias, então... Isso, ajudaram. Foram importantes. E aí eu acabei, eu e meu irmão, indo para Jaraguá, no Colégio São Luís, um colégio interno, né, enquanto a minha mãe estava nesse processo de recuperação, e acabamos, né, ficando por aqui. O meu pai adorou Blumenau na época, né, deixou o trabalho que ele tinha em São Paulo como diretor do grupo Gessi Lever
e veio aqui, se estabeleceu aqui como representante comercial e tal na época, e depois se tornou empresário, industrial, e nós fomos convivendo, né, com o Blumenau, e agora vamos fazer exatamente aí eu estou com 70 anos, então vamos sair de 60 anos de Blumenau. E como é que foi aquela mudança para o menino Paulo, com 9, 10 anos, sair de São Paulo e vir para uma cidade menor? Foi até uma coisa interessante, PC, porque eu fui criado também num colégio alemão em São Paulo. Entendi. E os familiares, por parte do meu pai, meus avós paternos, eram alemães. E lá nós falávamos só o alemão. Então em casa. Praticamente, né? Por incrível que pareça, não. Quando a gente veio para cá, a gente teve uma dificuldade muito grande na pronúncia do alemão que a gente tinha em São Paulo com o alemão daqui. Olha. Então foi um negócio interessante, porque eu não conseguia falar com meus primos, assim, eu falava com eles em alemão, mas tinha algumas dificuldades. Bastante dificuldade. A minha avó materna, que é a mãe da minha mãe, que era daqui, não conseguia falar em alemão com a minha avó paterna. Olha! E a minha avó paterna, ela é alemã, e daquelas alemãs tradicionais e tal. E a gente teve uma certa dificuldade quando a gente veio para cá, porque às vezes a gente comenta isso, né? Eu estudei no Luiz Delfino aqui. Sim. Tá? E quando eu cheguei aqui, com 9 anos e tal, antes a gente já vinha para cá passar férias e tal, né? Mas assim, eu já vinha alfabetizado, já sabia ler, escrever e tal, né? Então foi uma adaptação, assim, no começo meio complicada para a gente, né? Mas por conta das diferenças do alemão praticado aqui. Aqui, e da cidade em si, né? A gente morava em São Paulo, eu morava no Bosque da Saúde, ali na Praça da Árvore, no Jabaquara. E São Paulo era São Paulo já na época, né? Com asfalto, com televisão, com geladeira, com telefone. E quando a gente veio para cá, depois um negócio interessante, meu pai trouxe a primeira TV preta e branca para Blumenau. Olha! E ele montou aqui em Blumenau a primeira fábrica de antenas de televisão, com aquelas espinhas de peixe, cabo de peixe. Sou do tempo. Eu sou do tempo que quando queria mudar de canal, estava numa determinada emissora, queria mudar para outra emissora, você tinha que ir lá fora, ficava na frente da TV, vai! Gira, vida! Volta um pouquinho! Isso, aí deu! Isso, exatamente. E a gente passou por isso também, né? Foi na época que começou a TV Coligadas, né? Logo depois veio a TV Coligadas, a antiga TV Lândia, né? com venda de televisão e tal. E aí meu pai acabou se estabelecendo aqui, montou uma fábrica de antena de televisão. Olha! Depois ele montou uma fábrica de sinaleiras, lá em São Paulo a gente chama de semáforo, né? E aqui foi um fornecedor durante décadas aqui de Santa Catarina, do Paraná e Santa Catarina, de semáforos, placa de trânsito e tal. E a gente acabou ficando por aqui aí eu estudei aqui, no Luiz Delfino, no antigo Luiz Delfino, onde hoje é a prefeitura. Depois, o antigo Luiz Delfino não sabia não. Onde é o fórum ali hoje, exato, a beira-rio ali, a beira-rio ao lado do fórum, ali era o nosso campo de futebol. Você viveu a beira-rio empoeirada. Eu vivi o início da beira-rio. Nós tomávamos banho no Ribeirão da Velha, já que eu venho da natação também, sempre gostei disso. Nós tomávamos banho no Ribeirão da Velha. Uma água cristalina. Água cristalina, Ribeirão Garcia, água cristalina. E o nosso programa de final de semana, era nós íamos tomar banho no que a gente chamava do Rio Grande, que era o Rio Itajaí. Como a gente morava ali no comecinho da Rua São Paulo, ali próximo da Rua Tocantins, hoje, desculpa, que na época a gente chamava de Beco Tocantins, a gente passava por ali passava a estrada de ferro, e a gente tomava banho e tinha balanços amarradas às cordas na estrutura da ponte. E a gente balançava e tomava banho ali no rio. Era diversão na certa. Aquilo era Blumenau, um calorão que sempre fazia, né? Então, como a gente não tinha piscina, porque na época, se não me falha a memória, não tinha nenhuma piscina em Blumenau. Nós não tínhamos ainda o Bela Vista, o Tabajara? Não, o Bela Vista começou em 67 ou 68. Ipiranga? O Ipiranga veio depois. Né? E aí a gente começou, quando eu entrei na natação, né? Até em função da vida esportiva do meu pai,
nós começamos a nadar no Bela Vista. No Bela Vista. Que era uma piscina de recreação, né? Tinha raia e tal, mas era uma piscina de recreação e tal. Aí o Guarani construiu uma piscina e nós começamos a nadar no Guarani, se não me falha a memória, em 68, 69. Legal, então vamos fazer vamos iniciar então dar início agora à nossa conversa. O Paulo já partindo para o esporte, levando mais a sério, digamos assim. O Paulo é campeão dos Jogos Abertos, Paulo Mundi é campeão dos Jogos Abertos na natação por Blumenau. O título foi em 69 ou 70, Paulo? Em 70, eu participei dos Jogos Abertos em 69, 70, 71, 72 e 73. Integrando a equipe de natação. Integrando a equipe de natação. Então, na época, nós tínhamos a natação masculina e feminina e tínhamos também no grupo saltos ornamentais, masculino e feminino. Olha só. E o nosso técnico era o Walter Pereira dos Passos, o Valtinho, né, o antigo Valtinho. E a gente começou, eu tinha, em 68, 69, eu tinha 14 para 15 anos. Né? E fissurado por natação, sempre gostei. E o menino Paulinho, esse que nadava, o garoto Paulinho que nadava no Ribeirão da Velha, no Rio Grande, no Rio Itajaí-Açu, ele sonhava em ser nadador, em conquistar medalhas ou não tinha esse sonho? Não. A expectativa na época era muito mais como uma diversão, como uma oportunidade de nadar. Né? Não vislumbrava um futuro? Não. Na realidade, assim, o objetivo não era... Só que nós tínhamos, o PC, uma coisa que falta hoje, que eu chamo de espírito de corpo, de vontade. Nós tínhamos uma equipe na época com o Luizinho Bernardes, com o meu irmão, o meu falecido irmão Edu, o Maninho, o filho do Edgar Paulo Miller, a Rosvita, a irmã dele, o Fernando Fal, o Rolf Resse, o filho do Horst, que timaço, só gente. A Ingrid Hessel. E era um time, era um time assim, que a gente fazia aquilo com prazer, sabe? Então, a gente ir treinar natação, para a gente era além de uma diversão, era um prazer. E claro, que aí quando começou esse aspecto, eu disse, eu tinha lá 14, 15 anos, né? Não estava nem despertando ainda para isso, e aí começou a competitividade, né? E começou a rixa com Joinville e Florianópolis. Tradicional. Tá? E aí, tradicional. Então, todo ano era, ou eles ganhavam um pouco, a gente ganhava um pouco, então era sempre Joinville, Blumenau, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Florianópolis. E qual que era a tua especialidade, Paulo? A prova rápida? Eu nadava de 100 metros e 4 por 100. Lembra o teu melhor tempo, não? Foi 1 e 1, se eu não me engano. 1 e 1? 1 e 1. E hoje, até eu comentei isso com a equipe de natação lá em Concórdia, nos Jogos, perguntando qual era o tempo médio hoje do pessoal aqui, né? E está aí em torno de 49 segundos, 48, 49. E na nossa época era... Assim, para você chegar até 1 e 1, 1 e 2 e tal... Tinha que nadar muito. Muito. E dali para baixo era excepcionalidade, né? 58, 59 era coisa já de recorde brasileiro e tal, né? Quase índice olímpico. E aí, mas as minhas provas eram que na época não tinha prova de 50, tá? E o meu forte, na realidade, até pela minha estatura, era os 50, tá? Então, eu nadava muito bem nos primeiros 50. Sabe? Ia atropelar nos 50, então. Se tivesse 50, a prova dos 50. Até brinquei um dia que eu conheci o César Cielo, né, quando ele se destacou como recordista mundial, com 50 metros e tal, né, e eu brincava com ele, né, porque na nossa época não tinha piscina de 50 metros, só tinha de 25. E não tinha o sistema de virada como tem hoje, né, que hoje você ganha ou você perde uma prova na virada. Sim. Né? E a questão da distância, do término, da raia, quer dizer, tudo isso influencia. Mas para nós, na época, era meter a cara e chegava às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, no Ipiranga, estava amanhecendo o dia no Guarani, no Ipiranga, tirava o roupão, a mãe levava uma garrafa térmica de chocolate quente. Ei, né? Coisa boa. E a gente treinava com água com 14 graus, 15 graus. Não é como hoje que tem água quentinha, piscina térmica. Eu brincava com eles, assim, com toda a estrutura, depois veio o tal dos maiôs, né, e tal. O nosso era chinelo de dedo, um roupão, o calção, aquecimento. E coragem. E coragem. A gente fazia
às vezes 10 minutos de aquecimento ao redor da piscina e tal. Aí caía na água, 10 minutos depois tu não conseguia mais respirar. Então tu tinha que sair para te aquecer, aí tomava um chocolate quente daquele e voltava para a água, né? Então, sensacional. Muito legal, muito As legal. histórias de Paulo Mundi, economista paulistano, mas que é blumenauense, né? De coração hoje. E por opção. E por opção também, e que foi campeão dos Jogos Abertos na natação e treinava no Ribeirão da Velha, viu? Bons tempos, hein? Que fase, ô saudade. Ô Paulo, e tudo isso, essa paixão pela natação, você foi muito influenciado pelo seu pai, que foi atleta de polo aquático. De polo aquático. Waterpolo. Isso, antigamente chamava de waterpolo, né? E ele fez parte da equipe brasileira de waterpolo. Ah, é? E fez também parte da equipe de vela, porque quando nós morávamos em São Paulo, nós tínhamos uma chácara na represa Billings, né? Tá. Que é nos fundos de Interlagos ali. Da nossa chácara, você olhava para o outro lado, dava para ver a pista. Então a gente saía com um barquinho com o meu avô, né? Eu nunca me lembro, o nome da nossa chácara era Meu Sossego. E a lanchinha que meu avô tinha chamava Ivoti. Era um barco de madeira com um motorzinho pequeno. E quando tinha corridas em Interlagos, né, na pista de Interlagos, na época de Camilo Cristófalo e tal, naquelas carreteiras e tal, a gente atravessava a represa ali, parava na beira do lago, subia e assistia, entrava pelos fundos da pista de Interlagos. Camarote. No camarote, é. De camarote. E eu gosto muito de Fórmula 1 também, né? Eu sou um apaixonado pelo Fórmula 1. Ainda essa Fórmula 1 de hoje também? Também, atual. Se tiver corrida às 3 horas da manhã, eu acordo. Se tiver às 2 da manhã, eu acordo. Olha. Né? Eu gosto. Eu sempre gostei de esporte, assim, né? E vinculado a isso. E até nessa última agora, né, que teve em novembro, a minha esposa comentando, olha, Paulo, a diferença do que era na época que a gente morava lá, porque aquilo era tudo, depois do aeroporto de Congonhas, que você descia ali para ir a Pedreira, Santo Amaro, aquilo eram chácaras. Não tinha. Hoje você chega no aeroporto de São Paulo, você olha para um lado, olha para o outro, até onde era a nossa chácara ali, aquilo está tudo construído hoje. Hoje ficou. E aí a gente fica com aquele saudosismo, né? A gente tomava banho na represa, lá na Billings, era água transparente. Hoje, se você colocar o pé lá, sai com uma bota de lama, de sujeira, né? Então, a nossa história da família, do pai, do meu irmão, minha e tal, já começa com água desde que a gente se conhece por gente, né? Muito legal, Paulo. E você segue nadando? Nada ainda? Não. Agora, eu parei, assim, por a questão de atividades e tal, né? Depois eu tive um problema de família também, que foi a perda do meu filho, há 20 e poucos anos atrás, que também era do esporte. Ele, com 10 anos de idade, ele foi campeão brasileiro de tênis, né? Nadava também. E teve um problema de saúde com 10 anos de idade e acabou vindo a falecer, mas também era do esporte, né? Nadava também, mas o forte dele era o tênis, né? Ô Paulo, desculpa te perguntar, mas essa é uma questão muito delicada, mas como é que é viver quando você perde um filho? Olha, eu acho que primeiro passa a ser uma aprovação, né? Porque a gente deve se perguntar assim, né? Por que com o meu filho? A primeira pergunta que você faz, na realidade, é isso, né? Por que o meu filho? O meu pai dizia isso, né? Meu pai era o único neto do meu pai. E aí o meu pai dizia assim, por que não eu? Meu pai já tinha 70 e poucos anos, né? Um pouco mais de Porque 70, uma criança. E ele tinha 10 anos. E meu pai dizia assim, por que não fui eu que estou com 70 e foi ele? Mas a vida nos ensina também, eu percebo, algumas, né, por umas linhas tortas, como se diz, né? E que hoje eu sou perfeitamente convicto, eu, minha esposa, minha filha e tal, que nós tivemos o privilégio de ter sido pais dele, tá? Que ele era chamava-se Vinícius, né? Vinícius Biduski Mundi. Hoje tem uma quadra no nome dele lá no Bela Vista, uma quadra de tênis.
né? E ele foi um excelente jogador, não é por ser meu filho, não é puxar a brasa. Foi campeão né? brasileiro na categoria dele. Na categoria dele, ele veio a falecer em agosto, e pelas etapas que ele participou, em janeiro, fevereiro, março, até ele falecer, ninguém pontuou mais do que ele. Então eu recebi o troféu dele de campeão brasileiro em dezembro de 97. Né? Imagina a emoção, hein, Paulo? Foi bastante, e hoje eu lembro dele assim com uma saudade positiva, vamos dizer assim, né? Então eu agora como dirigente, eu me aproximei um pouco mais dos Jogos da Primavera, e ele participava dos Jogos da Primavera, não é? E eu tenho no meu escritório lá uma fotografia dele, ele recebendo uma medalha de natação nos Jogos da Primavera lá no SESI, tá? E isso ele faleceu em 97, quer dizer, nós estamos falando aí de quase 20 anos, né? 97, 2007, 17, 25, 26 anos, né? E ele era louco pelo esporte também, né? Então, esquiava, surfava, jogava futebol, mas o forte dele foi o tênis, né? O pessoal de casa vai perguntar, Paulo, mas o que aconteceu? Ele teve uma virose chamada síndrome de Raynaud, né? E foi uma coisa que não é comum. Não, já que nós somos assim vinculados ao esporte, seria muito mais fácil, menos provável, o mais provável ele ganhar 10 vezes na loto, na época, do que pegar essa vírus. Segundo os médicos, a gente fez um acompanhamento depois, ele foi o 16º caso no mundo. Né? Então a probabilidade era ínfima, né? É um vírus, a explicação que nos deram, é um vírus que todo mundo tem, e que se esse vírus tivesse ido, por exemplo, para o fígado, ele teria tido uma hepatite. E no caso dele foi para o cérebro, e esse vírus se alojou no núcleo da célula do cérebro, e ele voltou de Brasília, de uma etapa do brasileiro, em Brasília, e ele estava indo para a final. E aí ele me telefonou e dizendo assim, pai, eu não vou jogar a final porque eu estou com dor de cabeça e tal, não estou me sentindo bem. Sintomas já... Aí eu disse para ele, olha filho, foi a primeira vez que ele fez uma viagem sozinho, só ele e o Gonçalo, que era o técnico dele, e eu não podia acompanhá-lo naquela ocasião. E ele acabou jogando a final, ganhou a final e voltou. Né? Mesmo com dores? Mas assim foi um mal-estar. Né? Aí ele voltou para Blumenau, e na época eu estava fazendo uma reforma no meu apartamento, que eu morava no Garcia ali, e eu fui para Balneário. Né? E até eu tinha lancha e estava comprando um jet ski, porque ele queria o jet ski, ele já surfava, esquiava e tal. E aí num dia, nós acordamos cedo para assistir uma corrida de moto na televisão. Ele me acordou, disse, pai, vai começar a corrida e tal. Era tipo assim, 7 horas da manhã, 6h30. E aí eu disse, enquanto não começar, eu vou na padaria comprar pão. Né? Aí desci, e quando eu voltei, ele teve uma convulsão, e a gente não sabia o que era um domingo de manhã, né? Aí trouxemos ele para Blumenau, ele entrou em coma, ficou uma semana em coma, e não tinha nada, assim, se você olhasse ele... O Dr. Rodrigo, aqui do Hospital Santo Antônio, né, foi na época que cuidou dele, com meu cunhado, Marcos Nemetz também. E aí ele, se tirasse a medicação, ele entrava em convulsão. Né? E aí quando a gente achou que ele disse, olha, vamos tirar a medicação, ele está com a pressão normal, respiração e tal, e aí ele veio a... E eu tive, acabando, o velório e o sepultamento dele foi no Dia dos Pais. Em agosto de 1997, né, com 10 anos. Ele tinha completado 10 anos em junho, né? Mas, enfim, eu aprendi muita coisa com ele. Né? E ele era uma pessoa assim que ele estava à frente do tempo. Né? Ele pegava a minha lancha, por exemplo, quando a gente chegava, ia sair, ele ligava para a Marina e dizia para o Carlos lá, né? Olha, verifica como é que está o combustível, a água, a bateria. Isso com 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Aí quando a gente chegava de volta, ele pilotava, ele sabia pilotar, eu tinha moto também. Então quando a gente, vamos sair de moto, filho, vamos. Ele pegava a moto, a chave, ele descia, eu deixava ela no pé central, tinha uma 500 na época, uma Honda.
Ele subia, ele verificava se o óleo estava bom e tal, não sei o que e tal, ele ligava a moto, né? E a gente foi vendo isso depois de que, na realidade, ele estava à frente do tempo dele, né? Então, o programa de hoje também é uma homenagem para o Vinícius Mundi, campeão brasileiro de tênis. Esse programa aqui reconhece os talentos blumenauenses, valoriza, então a gente homenageia. Esse programa é uma homenagem em memória de Vinícius Mundi. E cumpriu com a missão dele aqui, recebeu o chamado de Deus. Agora está num outro plano, né? Já que ele estava tão à frente, né? No seu tempo. Realmente estava. Paulo, para a gente finalizar a primeira parte do programa, depois no segundo bloco, aqui no Município Esportes, ele vai falar sobre os desafios do esporte blumenauense. Afinal, qual é o futuro do esporte blumenauense? Quais são os desafios, as prioridades? Vai permanecer à frente o comando do esporte blumenauense na secretaria? Paulo Mundi vai fazer um balanço também do ano, da reconquista. Blumenau reconquistou os Jogos Abertos neste ano. Os desafios já no segundo bloco. Para fechar essa primeira parte do programa, já que você é um apaixonado por automobilismo, Fórmula 1, quem foi maior? Fittipaldi, Piquet ou Senna? Bom, eu acho que são 3 momentos diferentes, né? E foram 3 oportunidades e a gente acompanhou, né? Tudo isso. Dentre eles, o que eu digo assim, que faz mais o meu estilo, Senna. Por ser mais arrojado? Arrojado, ele estava um pouco à frente e às vezes parece ser um pouco agressivo, um pouco assim, deseducado. Egoísta. Egoísta muitas vezes, mas ele era determinado. E quando ele... Realmente tinha muito talento, né? Indiscutível, né? E olha, uma coisa interessante, eu pensei, voltando aqui, fazendo um flashback, eu trabalhei no Jornal de Santa Catarina em 71, 72, como repórter e como editor de jornal. Sério, Paulo? E eu fazia a página esportiva. Tá? E foi os Jogos Abertos que me levou, que me trouxe para o jornalismo, entre aspas. Eu estava em Rio do Sul, em 1971, e conheci o Caetano Deck Figueiredo, né? E era muito amigo da filha dele, e eu fui para os Jogos Abertos, e o Jornal de Santa Catarina foi fundado em 1971. E eu fui como atleta de natação. E na época eles não tinham uma estrutura para poder fazer o levantamento e tal. E aí ele me perguntou, como a gente era muito amigo, ele era amigo do meu pai, por causa do negócio da fábrica de antena de televisão e tal. E ele perguntou se eu não poderia passar algumas informações no final de cada dia, sobre as competições e tal. Entendi. E aí eu comecei a dizer, olha, a natação foi assim, o voleibol foi assim, o basquetebol foi assim, assado e tal, e acabei pegando gosto por isso. E quando eu voltei dos Jogos Abertos, te chamaram e tal, me perguntaram se eu não queria, mas eu não tinha formação, na época não tinha curso de jornalismo, não tinha nada, né? E aí eu comecei e tal, aí acabei, né, entrando no jornalismo, né? E aí na época, em 1972, eu fui fazer a cobertura da Fórmula 1 em São Paulo. E conversei, que você perguntou, entre Senna, Piquet e o Emerson, e o Emerson foi campeão, se eu não me engano, em 72 ele foi campeão mundial. E eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Qual foi? Dessa questão, porque ele estudava muito as ultrapassagens, ele estudava, e ele ia assim praticamente na certeza. E agora que você tocou nisso, me deu um flashback, e eu perguntei para ele por que disso. Não, eu estudo muito, eu só vou na certeza e tal. E o Senna não, o Senna era o inverso. Se ele tivesse uma brecha em uma oportunidade, ele enfiava a cara, tá? O Piquet eu não tive muito, assim, né, muito acompanhamento e tal, mas essa situação, né, e foi em Interlagos, né, em 72, e foi uma experiência interessante. Pode mais pragmático, mais cauteloso, mais estudioso. Isso, e ele disse assim, não, a resposta que ele deu para a gente, para os repórteres ali, foi o seguinte, assim, ó, eu só ultrapasso, assim, na certeza. Ele não era impetuoso, não era assim, arrojado e tal. E o Senna não, né? O Senna já era um cara que deu oportunidade, vibrador, né? Um cara audacioso, assim, né? Audacioso, E eu no esporte eu sou assim também, né? Para cima. Eu sinto aquilo vai, aquilo toma conta. O esporte te leva. Me leva, realmente.
Muito bem. Paulo Mundi, economista, nadador e secretário de esportes, nosso convidado de hoje aqui no Município Esportes, para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Atenção, quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio, porque a Segalas tem uma verdadeira seleção de produtos que vão fazer diferença aí no seu estabelecimento, na sua padaria, lanchonete, restaurante, pizzaria. Atenção você de mini mercado, mercadinhos, mercadões, conte com os campeões de vendas da Segalas Alimentos, que é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil. É aqui da nossa região. Não perca tempo, não dê chance para a concorrência. Chame agora mesmo um dos nossos representantes, peça os campeões de vendas da Segalas e depois é só correr para o abraço e comemorar os resultados. Segalas Alimentos. Olha, você conhece aí a seleção de produtos da Segalas, os campeões de vendas, acessando segalasalimentos.com.br. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Intervalo. Muito bem, pessoal, vamos em frente para Segalas Alimentos, confiança que se entrega, segundo tempo do Município Esportes. Hoje com ele, Paulo Mundi, economista e nadador, campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina por Blumenau na natação, é o atual secretário de Esportes. Nesse bloco a gente fala sobre o ano de 2024 para o esporte blumenauense. Na tua avaliação, Paulo, um ano importante, com dificuldades, mas um ano em que a cidade reconquista a principal competição do esporte em Santa Catarina, os Jogos Abertos. Foi um ano positivo para o esporte blumenauense? Podemos dizer que sim, PC. Eu acredito, eu assumi a secretaria como gestor da secretaria em meados de junho. Então, nós recebemos uma secretaria com uma missão muito grande. 10 dias depois que eu assumi, vieram os Jogos Escolares de Santa Catarina. Então, a gente entrou muito, vamos dizer assim, no varejo, né, de preparar os Jogos Escolares, depois vieram os joguinhos, depois veio a preparação para os Jogos Abertos e a realização dos Jogos Abertos. Então, se você pegar aí, julho, agosto, setembro e outubro, foram meses que eu digo de varejo, né, de preparar e tal. Foi importante? Foi. Nos proporcionou uma oportunidade fantástica de conhecer. Eu tinha experiência como atleta, né? E eu tive essa oportunidade, com esse desafio, de conhecer a estrutura, de como se organiza uma competição dessa, né? E aí a gente começou a aprender, né, como é que esse processo caminha, o porquê disso, né? E terminamos o ano analisando, recuperamos o título dos Jogos Abertos, fantástico. Foi a maior delegação da história de Blumenau. Nós participamos com 536 entre atletas, dirigentes, equipe da secretaria. Participamos de 100% das modalidades oferecidas e as modalidades disputadas nos Jogos Abertos, e mais 2 ou 3 de demonstração. Então foi um grande desafio, porque aí vem toda a questão da logística, mas você organizar essas, nós estamos falando aí em 31 modalidades, mas na realidade entre masculino e feminino isso chega a 57 ou 58 modalidades. Aí toda a estrutura de logística, de transporte, de alimentação, de alojamento, de atenção para o atleta, né, para os locais de competição, enfim. Então foi assim uma experiência muito grande, né? E tivemos também algumas expectativas que não conseguimos atingir, mas que é também uma questão de se parar, de se organizar e de se planejar. Pois é, agora a pergunta é, Paulo, o esporte blumenauense, o esporte como política para a cidade, o esporte para a formação de talentos, o esporte como entretenimento, o esporte como gerador de emprego,
O esporte como um todo, de Blumenau, ele está no rumo certo? Ou a gente precisa parar, pensar, dizer, não, olha, a minha visão para o esporte tem que ser por esse caminho aqui. Qual que é o teu pensamento? Eu acredito que o esporte, na minha visão, e como gestor, e vem dentro da minha experiência como gestor, na minha visão, o esporte hoje em Blumenau está sendo praticado pro esporte, salvo uma ou outra modalidade. Né? E eu acho que o esporte ele não pode ser feito para o esporte. Ele tem que ser feito o esporte para a comunidade e com a comunidade. E com a participação da comunidade. Porque aí você tem o esporte como uma ferramenta, como você falou, para a saúde, né? Uma questão de atividade física, de você mexer o corpo, né? De você aprender, de ter ensinamentos, você tem regra para seguir, você aprende a ganhar, você aprende a perder, você aprende a conviver com equipe, você tem equipe, você aprende a trabalhar em equipe. E o esporte em Blumenau, no meu, aí é uma questão pessoal minha e uma visão de gestor. Né? O esporte em Blumenau, ele hoje se caracteriza muito por, eu chamo isso de donos de modalidade. Atenção. Né? Quando aí você... O esporte hoje de Blumenau, ele trabalha, vive para atender esses donos de modalidades? Mais ou menos assim, porque quando você fala numa determinada modalidade, automaticamente vem um nome vinculado. O vôlei do João, o basquete do Antônio, a natação e tal. E eu acho que o esporte, ele precisa ter uma maior participação e uma inclusão maior na própria sociedade. E eu defendo um pouco essa minha tese, PC, pelo seguinte. Nós temos Jogos da Primavera, né? Como a gente colocou no primeiro bloco. Meu filho participou, mas eu levei o meu filho lá no SESI como atleta dos Jogos da Primavera há 25 anos atrás. Hoje, os Jogos da Primavera, nós temos em Blumenau a maior, se não a maior, mas uma das maiores competições nacionais e, quiçá, da América Latina. De base, escolar. De base, de escolar. Tá? Só que, posso fazer um parênteses aqui? Eu acho essa competição fantástica. É uma atmosfera maravilhosa. Eu já fiz cobertura em vários anos. É uma atmosfera maravilhosa. Ver aquelas crianças competindo, aprendendo, vibrando, chorando na dor da derrota, chorando na dor, na alegria, na emoção da conquista. Aquele cenário é todo fantástico. Eu fico encantado, mas eu fico ao mesmo tempo decepcionado, sabe com o quê? Com a arquibancada vazia, porque jogos 2 da tarde ou 10 da manhã de uma segunda-feira, muitos pais não vão poder estar lá. Por que não Jogos da Primavera aos sábados e domingos também, quando as famílias podem estar lá para ver o filho, o sobrinho, o neto? Mas assim, eu pensei, se você me permite, eu acompanhei os Jogos da Primavera, embora não seja uma competição organizada pela Secretaria do Esporte, mas a parte operacional dos Jogos da Primavera foi praticamente com o apoio full-time da Secretaria do Esporte. Se você sentiu isso nos Jogos da Primavera, né, se você for para a Olimpíada Estudantil e para os Joguinhos Abertos, a demanda é pior ainda, mas é muito pior. É um vazio, né? Total. E essa minha tese, que eu digo assim, do esporte não ser feito para o esporte, nós tivemos recentemente a disputa do Campeonato Catarinense de Basquete Adulto, né? Que foi disputado em Brusque. Sabe quantas pessoas tinham no ginásio? 20. É difícil, né? Transmitido por uma rede nacional. Mas o que leva ao esporte estar nesse ponto hoje, que é diferente do esporte na nossa época? Na nossa época de Jogos Abertos, você não tinha uma estrutura que nós temos hoje, né? Mas tinha um ginásio lotado. Pavilhão A, eu fui campeão de basquete em 1967, jogando pelo Infanto Juvenil do Ipiranga, de basquete. Nós ganhamos por 1 ponto do Diocesano de Lages, jogando no pavilhão A da Proeb. Famosc. Da antiga Famosc, né? Hoje Proeb. Tá? Não tinha o ginásio, do Vasco Verde, o Ipiranga não tinha ginásio, nós treinávamos no basquete uma quadra aberta de cimento. Tá? E naquela época se tinha uma participação muito grande da comunidade. Não sei, claro, tem guardado as devidas proporções e tal, mas você vai hoje nos Jogos da Primavera, tá?
nós tivemos 13.600 alunos inscritos. Mais de 23 mil competidores, quer dizer, significando que um participou de mais do que uma modalidade. Sim. Esse é um celeiro fantástico. Vamos pegar o exemplo da natação. Na natação, nós tivemos mais de 500 inscritos no naipe masculino e feminino. Quando você vai para a OLESC, que deveria ser o segundo degrau depois dos Jogos da Primavera, nós não participamos com mais do que 10 ou 12 atletas. No atletismo, nós tivemos 900 inscritos. Mas essa redução dos atletas, do número de atletas nos Jogos da Primavera foram 500 na natação. Na OLESC, 10, 12. Isso. A gente não está conseguindo aproveitar esses talentos da natação nos Jogos da Primavera? Não há uma continuidade do trabalho? Não há uma observação, um monitoramento e um aproveitamento dos talentos? É isso? Não. Essa é a minha visão. Tá. E eu acho que assim, para você poder recuperar, o trabalho tem que ser feito nesse aspecto de que você faça um trabalho integrado com metas e objetivos. Não que se transformar os Jogos da Primavera em uma competição acirrada, não. Porque ali é o primeiro passo. Mas dali para frente que você vá tendo um processo, porque a competição ela passa a ser autosseletiva. Né? Então... É um grande forno ali, olha, tem uma fornada agora ali em outubro, cada coordenador de modalidade, olha, vamos prestar atenção então. E é uma coisa, agora segunda e terça-feira da próxima semana, eu estou fazendo uma avaliação final da nossa iniciação esportiva e da do nosso alto rendimento. Tá. Eu estou trazendo todos os técnicos formadores e vou fazer uma apresentação geral exatamente focando nesse aspecto. Boa. Então, o que a gente notou? Assim, entre os Jogos da Primavera e a OLESC, no meu modo de entender, todos os técnicos formadores, todos, sem exceção, que estão dentro do Bolsa, deveriam obrigatoriamente estar participando de uma forma ou de outra dos Jogos da Primavera. Para avaliar os possíveis talentos, as jovens promessas. O que a gente chamaria hoje, não sei se é um termo usual no esporte, mas no tal do olheiro. O olheiro, sim, é isso aí. Então, se eu sou um técnico formador... Que é o que os grandes clubes hoje têm Brasil afora. Brasil afora. Não só os clubes do Brasil, os clubes da Europa. O mundo inteiro. O mundo inteiro. E investem milhões nisso. Exatamente. Milhões. Exatamente. Então, essa integração, PC, quando eu digo assim, nessa minha tese de que tem dono e tal, ele acaba se traduzindo nisso. Vou te dar mais um exemplo que justifique isso, se tu me permite. Ok. Tá? Nós perdemos nos Jogos Abertos o Bolão 23 para Florianópolis. Bolão 23. Florianópolis tem tradição no Bolão 23? Aquilo me chamou a atenção. Mas como é que nós perdemos para Florianópolis? Porque os atletas de Florianópolis eram de Blumenau. Olha só. É difícil. Paulo, a gente tem uma questão do tempo e eu preciso... A gente precisa avançar aqui. Vamos lá. Qual é o teu diagnóstico, então? Se a gente continuar com essas mesmas práticas, nessa condição, nesse rumo aí, como você vê o futuro do esporte blumenauense? Olha, eu acho que o esporte, o Blumenau sempre foi um celeiro, o Blumenau sempre foi uma tradição, sempre teve tradição. Está no DNA nosso, né? Está no DNA. O que eu acho, assim, vindo de fora agora, nesse pouco tempo, 4 ou 5 meses, eu acho que falta é se reposicionar o esporte de Blumenau, né? Trazer ele para dentro dessa visão de um celeiro de atletas, priorizando a base. Priorizando a base. Tá? E hoje, do ponto de vista financeiro, da gestão dos recursos, que é uma das suas áreas de atuação, né? Quando você tem lá o bolo, quem está ficando com a maior fatia do bolo? Porque tem o esporte de alto rendimento, tem a base, tem os treinadores, enfim... Quem é que fica com a maior fatia do bolo e como é que deveria ser, qual deveria ser a prioridade então? Hoje, PC, eu tenho todos os dados, todos. Tem um diagnóstico, um raio-x? Tenho todo um raio-x. Para onde vai o dinheiro do esporte? A tua pergunta foi muito pertinente, tá? E parabéns por ela, porque assim, hoje 85% dos recursos aplicados no Bolsa Desportista estão direcionados para o alto rendimento. 85% do orçamento do esporte. Do orçamento do Bolsa
tá? Ele está indo para o alto rendimento, tá? E muito pouco para a base. E outra, o investimento, o recurso para o investimento na infraestrutura da base é praticamente zero. Então, o que eu vejo como gestor... O que você propõe, então? Inverter essa pirâmide. Inverter a pirâmide. Inverter. Então, trabalhar a base focado aonde? Nas Olimpíadas Estudantis, que é até 14 anos. Segundo passo, joguinhos abertos, que é de 14 a 17 anos. E terceira fase, jogos abertos. Muito bem, boa. E o esporte de alto rendimento, essa mudança, invertendo a pirâmide, pode inviabilizar as participações em Liga Nacional, por exemplo? Ou... Não, eu não vejo... Não. Se não inviabiliza parceiros da iniciativa privada? Exatamente. Se você segmentar... eu tenho até uma estrutura organizacional que a gente está querendo propor. É assim, é o esporte como educação, o esporte pelo esporte na formação. Esse é um eixo que você tem que trabalhar. O segundo ponto, ele já começa a ser seletivo. Então você já tem uma visão ainda na base, no desenvolvimento, mas já olhando no do alto rendimento. Tá. Quando você vai para os jogos abertos, olha que coisa interessante. Pega os índices dos jogos abertos, atuais, agora que acabaram de acontecer, e vê isso em relação aos índices nacionais e mundiais. A distância é muito grande. Então, quando a gente está falando em alto rendimento, eu vejo isso, um primeiro eixo, base, tá? Para atender o quê? O que é o nosso foco? OLESC, joguinhos, até os jogos abertos. Exato. Aquilo é uma política institucional, uma diretriz e um segmento. Certo. O esporte de alto rendimento, ele não pode ser esquecido. Mas se ele vier fortalecido por essa base. Tá? Você pode ter hoje 10 atletas numa determinada modalidade. Tá? Se você perder 2 ou 3, você perde 30%. Se você tem uma base de 300 e você perder 10, não é, claro que pode ser representativo, mas não é tanto assim. Claro. Então, o esporte no alto rendimento, ele como está sendo praticado hoje, né? Você vê, nós estamos na liga, ok? Né? Quantas modalidades nós estamos disputando hoje Liga Nacional? Do jeito que está aí, com as equipes brigando sempre lá pela parte de baixo da tabela, não está justificando esse investimento, então, Paulo? Eu não tenho esses dados para dizer se justifica ou não. Eu tenho outro dado para te dar. Se você pegar o grupo, o SADA, Cruzeiro, tá? O orçamento deles para jogar a Liga Nacional, para ser primeiro, segundo ou terceiro, passa de 20 milhões de reais. Para disputar a Liga Nacional. Para disputar a Liga Nacional. 5 meses de competição. Tá? 5 meses de competição. Se você trouxer para a nossa realidade aqui do voleibol, segundo informações que eu tenho, extraoficiais, não 2 oficiais, milhões. Não chega, eu acho que a 2 milhões. Mas vamos dizer assim, 2 milhões. Não tem como competir, né? Não dá, é impossível. Então, também não querer dar o passo maior do que a perna pode dar, ou você começar como começou o Minas Tênis Clube, como tinha o ginástico lá do Rio Grande do Sul e tal, com um processo formação gradativo. Só que isso leva tempo. Você tem que formar. Você tem que criar. E hoje a questão do patrocínio, no meu entendimento, ele está diretamente relacionado ao resultado, porque antigamente você tinha o cara do coração. E hoje é marketing business. Esportivo, exatamente. Hoje é business, é resultado. Tá? É um desafio. E esse desafio que eu acho grande, na realidade, o grande desafio é você retomar o esporte voltado para a comunidade, com a participação da comunidade, o fortalecimento explorando o nosso DNA para o esporte. E nós temos esse DNA. Imagina, nós temos 13 mil nos Jogos da Primavera, não é possível que disso aí você não tire... Show de bola. Tá? Paulo, para a gente, reta final do programa. Paulo Mundi, que assumiu o barco aí, pegou o trem andando, né, no meio do ano. E a pergunta é, já tem convite e tens disposição para continuar?
Olha, quando... Porque o teu nome está colocado no jogo aí, né? Eu acho que está no jogo. O teu nome está no jogo. A gente está no jogo. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de agradecer ao prefeito Mário. Quando ele me fez o convite para vir, eu disse para ele exatamente nessas palavras: prefeito, meu negócio, eu não sou atleta, eu não sou um atleta de ponta, eu sou um gestor. Ele virou para mim e disse assim: é exatamente o que eu quero para o esporte. E é o que o esporte blumenauense precisa no comando da secretaria, de um gestor? Na minha opinião, sim, porque nós somos excelentes, eu tenho uma equipe fantástica de execução. Tá? Então, organiza um GESC, organiza uma OLESC e tal, nós somos perfeitos. Tá? O que falta, na realidade, não que não tenha, mas isso demanda um tempo também, e você tem uma equipe gestora. Só para você ter uma ideia, na semana passada eu participei de um evento em Joinville. O potencial que nós temos de captação de recursos. Blumenau hoje, assim, ó, uma análise muito superficial. Nós temos um potencial de buscar junto ao setor empresarial de Blumenau em torno de 20 a 25 milhões por ano. Olha só, então nós precisamos de uma gestão moderna e profissional. E com a vinda do SESI agora, né, com esse complexo esportivo, dá para fazer dinheiro. Enaltece muito mais e fortalece essa questão de ter gestão. Tá? Então o esporte blumenauense hoje precisa de uma gestão moderna, eficiente e profissional. No meu tem que ser profissionalizada. Exatamente. E deixar de ser o esporte do PC ou a modalidade do Paulo Mundi. O karatê do fulano, o bolão do abençoado lá, não. E é perfeito, olha, eu sei que nós estamos num tempo, assim, mas nós estamos finalizando, né? Nós conseguimos trazer a Associação dos Clubes de Caça-Tiro para uma conversa. Né? Olha só, nós temos 38 clubes de caça-tiro em Blumenau, 33 ativos, mais ou menos em torno de 5 mil associados adimplentes, pagantes. Com as famílias, isso representam 15 mil pessoas. Tá. Já tínhamos, em anos anteriores, a Olimpíada dos Clubes de Caça-Tiro. Aonde é que estão, dentro dos Jogos Abertos, bote, bolão e tiro? Nos clubes de caça-tiro. Sim. Agora, modalidades que não são tão populares, como o badminton, por exemplo, Paulo. Eu acho que você não pode fugir dessas tendências. Skate, badminton, o beach tênis. Tá. Né? Isso é muito dinâmico. Né? Tá. Quando você traz isso para uma competição a nível de alto rendimento, é outra história. Tá. Mas assim, por exemplo, você vê o esporte hoje Agora o beach tennis é uma febre aí, né? Então, a gente não pode se furtar, claro. Né? E muitas vezes a gente recebe crítica, porque vocês estão montando uma quadra de beach tênis e tal, não sei. É o esporte. Por quê? O esporte como oportunidade de movimentação e tal, com todas as prerrogativas necessárias para isso. Muito bem, Paulo. Então, se o prefeito eleito Egídio Ferrari te chamar, você está no aquecimento, escalado e pronto. Estamos à disposição. Está pronto para entrar. Estamos. Colaboramos na elaboração do plano, né, do plano de governo dele. Né? E um dos primeiros itens, se você analisar o plano de governo dele, um dos primeiros itens é o apoio e o reforço à iniciação esportiva. Paulo Mundi, felicidades. Muito que Deus siga te abençoando e capacitando, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e vamos torcer para que o esporte de Blumenau, né, continue, né, sendo esse expoente e que a gente possa ter no futuro breve aí melhores resultados, né, ou boas notícias a respeito. Paulo, só antes de fechar o programa, tu que é palmeirense, né? Palmeiras que agora final do ano aí não foi um final do ano, não foi um final do ano muito agradável para a sua torcida, né? Depois de alguns anos aí de muitas conquistas. Já podemos pedir a saída do Abel ou ainda é cedo? Olha, eu como torcedor, eu já pedi a saída dele umas 3 ou 4 vezes. Mas depois eu digo, não, mas esse é um cara... Da inteligência emocional. E só assim para encerrar, esses dias eu estava lendo a estrutura da Sociedade Esportiva Palmeiras para a prática do futebol. Tudo isso que a gente conversou, psicólogo, fisioterapeuta, preparador físico. A gestão como um todo. Aquilo, o resultado aparece aí, tá? Mas é uma estrutura fantástica. Né? Então a gente não pode mais ser amador. Fazer o esporte amador é fundamental, sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos de gestores. Gestão profissional. Profissional. O esporte blumenauense precisa de uma gestão profissional
Afirmação de Paulo Mundi, nosso entrevistado de hoje aqui no Município Esportes, a quem nós agradecemos, programa que foi em homenagem em memória de Vinícius Monte. Pessoal, fechando o programa aqui para Segalas Alimentos, confiança que se entrega a Segalas Alimentos. É uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil e tem uma verdadeira seleção de produtos que vão fazer a diferença nos resultados aí do seu negócio, do seu estabelecimento comercial, lanchonete, padaria, pizzaria, pastelaria, restaurante, mercadinho, mercadão. Atenção, você das mercearias aí espalhadas por toda a região, chame agora mesmo um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço para comemorar os resultados com os campeões de vendas da Segalas, que você conhece acessando segalasalimentos.com.br. Alô, Alex, aquele abraço, Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Estou fechando aqui mais uma edição do Município Esportes. Obrigado, Arthurzinho. E o Mengão, hein? Coisa linda, hein? Segalas Alimentos, confiança que se entrega aqui no Município Blumenau. A maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Fora o baile. Tchau, pessoal.